bem, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento da Palavra, momento esse que a gente tira para refletir acerca da Palavra de Deus, como sempre, trazendo para você aqui uma base sólida nas Escrituras Sagradas. Não estamos aqui para expor nenhuma ideia pessoal, mas para expor as Sagradas Escrituras. Como sempre, a gente pede para você pegar a sua Bíblia, pegar também o seu caderninho de anotações, para anotar as referências. Aí você examina, você por sua conta própria, você examina e tira aí as suas próprias conclusões. Muito bem, eu quero ler um texto que está registrado aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 7. Eu quero ler a partir do versículo 12, versículo 12, 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 12, 13 e 14. Olha, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Então, meus queridos irmãos, eu quero ser muito direto aqui ao ponto e dizer para você que quando a gente se depara diante do Evangelho de Cristo, o Evangelho que Cristo pregou, se você fizer uma análise das mensagens de Jesus, do Evangelho de Jesus, você vai ver de forma clara e evidente que Jesus ele não deixou meio termo. Jesus não deixou meio termo. Com ele, ou você ajunta ou você espalha. E em relação ao destino eterno, do homem, porque todo homem terá um destino eterno. É totalmente ignorante quando alguém diz que morreu, acabou. Tem alguns aí que dizem que morreu, acabou. Mas é uma declaração totalmente desprovida de conhecimento, porque tanto os salvos quanto os perdidos, eles terão uma eternidade, com Deus ou sem Deus. A palavra de Deus diz que todos ressuscitarão, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a perdição eterna. Então, quando falamos nesse assunto, só há dois destinos eternos: a eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Céu, vamos dizer desse modo, ou inferno. E aqui, enquanto estamos vivos, só há dois caminhos. Jesus, ele disse aqui, está registrado pelo evangelista Mateus, Jesus ainda exorta a entrar pela porta estreita, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Então, se existem essas duas opções, não adianta procurar uma terceira. Entendeu? É a porta estreita que conduz à vida eterna, e a porta larga, o caminho espaçoso que leva à perdição. Dos dois, um. E todo ser humano, uma vez nascido, ele faz parte desses dois grupos. O grupo daqueles que entraram pela porta estreita e o grupo daqueles que ainda estão no caminho largo e espaçoso que leva à perdição eterna. Então, cabe a mim e a você fazermos esta reflexão com base na palavra de Deus e definirmos aí,
A que povo nós pertencemos? A que multidão nós pertencemos? A que porta nós estamos trilhando? A que caminho estamos trilhando? E aí eu quero ir direto ao ponto, porque eu quero colocar que esses dois caminhos estão dispostos diante de você. Quanto à decisão de escolher qual deles você vai tomar, essa decisão é sua. Não adianta você querer colocar essa responsabilidade diante de Deus e nem diante de Satanás. A responsabilidade é sua. É você quem escolhe que caminho você deve trilhar. Com base nisto, eu quero trazer para nós hoje, eu quero trazer 7 condições para que a gente consiga entrar no céu. 7 condições para entrar no reino dos céus. E você vai perceber que estas condições, viu, é de responsabilidade nossa. Eu vou só esclarecer aqui uma coisa muito importante. Existe algumas dúvidas em relação a isso, porque quando se diz assim, existe uma responsabilidade nossa, existe uma parte que é nossa, de repente alguém pode achar que a salvação é por meio de méritos. Se eu me esforçar, se eu for uma pessoa disciplinada, se eu buscar, eu serei salvo. Então é por obras a salvação? Não é por obras. Estas condições, irmãos, estão impostas a nós pelo próprio Cristo Jesus. Entenda uma coisa, deixa eu simplificar aqui. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele coloca diante de nós estas condições. Porque sem o sacrifício de Cristo, a gente não tinha opção nenhuma. Sem o sacrifício de Cristo, a nossa única condição era a condição de perdidos, de condenados. Depois que Cristo executou o plano da salvação, aí então, meu irmão, está posto diante de nós, está posto diante de nós a decisão de escolhermos a Jesus ou rejeitarmos a Jesus. Então, quando eu digo que há condições e que estas condições é de responsabilidade de cada um de nós, eu não estou dizendo que salvação é pelas minhas obras, pelos meus méritos, não. O mérito todo é de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo seu sangue derramado naquela cruz. Agora, este sangue, meu irmão, que foi derramado por nós, ele abriu-nos o caminho para a vida eterna. Ele abriu-nos o caminho, ele não nos obriga a entrar por este caminho. Ele não nos força a entrar por este caminho. O caminho está aberto, o caminho está disposto. Como voltando aqui para Mateus capítulo 7, as 2 portas estão à disposição da humanidade. Agora cabe a cada ser humano, fazer a sua própria escolha em que porta ele vai entrar. Então é isso que eu quero que você entenda. Então, Jesus colocou diante de nós. Antes a gente não tinha opção nenhuma, irmão. Antes a nossa única condição era morrer para o inferno. Estávamos condenados, perdidos. Mas uma vez que Jesus morreu na cruz, então ele abriu acesso a Deus. Ele abriu acesso ao Pai. Ele é o caminho, como ele mesmo disse. João escreveu lá em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho está disposto. Agora, você está disposto a entrar por este caminho? Então, essa aí é a questão. E é aí onde eu digo que a responsabilidade é de cada um de nós. Então, deixa eu trazer rapidinho aqui, só tenho 10 minutos para a gente trazer aqui, glória a Deus, concluir a mensagem. Eu quero trazer para você, anote aí as referências, não vai dar tempo a gente ler, mas eu peço para você anotar, e aí depois você estuda com calma. 7 condições para entrarmos no reino dos céus. Estou falando do evangelho de Cristo, o evangelho que Cristo pregou. É um evangelho que não agrada muita gente, né?
mas a nossa preocupação não é agradar a ninguém. Nossa preocupação é pregar o evangelho que Cristo pregou. Primeira condição: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Eu já peço para você anotar aí, ó, Lucas capítulo 13, do 1 ao 5. A primeira condição para se entrar no céu, irmãos, é se arrepender. Se arrepender. A gente já tem falado demais aqui no programa Palavra de Vida. Estamos pregando o mesmo evangelho, entendeu? E que Deus nos dê a graça de, se durarmos 100 anos, se morrermos amanhã, morrer pregando esse evangelho, o mesmo evangelho de Cristo. Então, é por isso que às vezes você ouve a gente falando a mesma coisa, porque estamos pregando o mesmo evangelho, não é outro. Então, a primeira condição é essa: se vocês, se eu, se qualquer um, se nós não nos arrependermos, irmãos, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Quando você, anote também aí, ó, Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, porque a dispensação da graça, ela começa com João Batista, e você vai ver que João Batista, o precursor de Jesus, ele já pregava esse evangelho, o evangelho do arrependimento. Quando você lê em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer: e apareceu João Batista no deserto da Judeia, pregando, anunciando o evangelho. Aí você vai ver que evangelho era esse que João pregava, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando você vê um evangelho, irmão, bonito, atraente, muita gente, mas um evangelho que não fala de arrependimento, esse evangelho não é de Cristo. Esse evangelho que não fala de arrependimento, irmão, não é de Cristo, porque o evangelho que não fala de arrependimento, ele não tem poder de conversão. O primeiro passo para alguém se converter é se arrepender. Você nunca consertará um erro seu se você não se arrepende dele. Você conhece gente que vive a vida errando, mas pondo a sua culpa no outro? Enquanto o sujeito ele se comporta dessa maneira, de errar, em vez de admitir o seu erro, ele coloca a culpa no outro, ele nunca muda, ele nunca se converte, ele vai ser sempre a mesma coisa. Então, o primeiro passo para uma verdadeira conversão é o arrependimento. Você vai ver João Batista pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando você vê Jesus começando o seu ministério, quando Jesus começa o seu ministério, Jesus ele prega o mesmo evangelho: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando você olha para o evangelho pregado pelos apóstolos, você vai ver os apóstolos pregando a mesma coisa. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, você vai ver ali na primeira mensagem, né, de Pedro, as pessoas perguntando: então o que faremos para ser salvo? Pedro vai dizer: se arrependam dos pecados de vocês, se arrependam, sejam batizados, para que vocês possam receber o dom do Espírito Santo. Então, meu irmão, o evangelho de Cristo é esse: arrependimento. Se você não se arrepende dos seus pecados, você vai continuar cometendo eles. Então, o primeiro passo é arrependimento. Essa é a primeira condição. Ah, irmão, estou na igreja 10 anos, 15 anos, 50 anos, mas nunca me arrependi. É por isso que você continua desmantelado do jeito que você está, porque nunca houve arrependimento. E se não houve arrependimento, não houve conversão. Se não houve conversão, não houve transformação. Você ainda é velha criatura, você ainda não nasceu de novo. Segunda condição: se vos não converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Anote a referência, Mateus 18, versículo 3. É preciso se converter, meu irmão. É muito fácil vir para a igreja e continuar do mesmo jeito. Está cheio de gente aí, irmão. Está cheio de salões cheios de pessoas, mas tais pessoas
do mesmo jeito que vieram do mundo. Do mesmo jeito que vieram do mundo, ainda estão. Do mesmo jeito. Veste do mesmo jeito do mundo, fala do mesmo jeito do mundo, se comporta do mesmo jeito do mundo, o negócio ainda é negócio feio, do jeito do mundo, engana que nem o mundo. É a mesma coisa, a diferença é que está tendo uma igreja dizendo que é crente. É preciso se converter, é preciso tomar outra direção, porque sem Deus, irmão, entenda o que é conversão, sem Deus estamos perdidos. Jesus é o único caminho que leva ao céu. Então, sem Deus, sem Jesus, estamos perdidos. Mas a partir do momento em que encontramos Jesus, o nosso caminho mudou. Mudou. Agora nós caminhamos em direção oposta, porque estávamos caminhando para o inferno, para a perdição. Mas com Jesus, irmãos, a direção ela está totalmente oposta agora. Agora caminhamos para o céu, caminhamos para a vida eterna. E isto é visto na vida do homem e da mulher através de uma coisa chamada conversão. Você olha para a criatura ainda vive do mesmo jeito, então não houve conversão nenhuma. Então esta é a segunda condição para entrar no céu: se converter. Se converta. Mateus 18:3: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Terceira condição. Deixa eu correr aqui porque já deu a hora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Anote as referências. João capítulo 3, versículo 3. 1 João capítulo 2, versículo 29. Ainda 1 João capítulo 3, versículo 8. Capítulo 5, do 1 ao 14 e versículo 18. Entendeu? 1 João capítulo 2, 29. Ainda 1 João 3 e 8, ainda 1 Epístola de João, capítulo 5, versículos 1 ao 14 e versículo 18. É necessário nascer de novo, irmão. A gente não tem tempo para explicar por conta do horário, mas lê essas referências, dá uma estudada e você vai entender o que é nascer de novo. Se não nascer de novo, não importa ter muito tempo dentro da igreja, não importa ter cargo, não importa ter posição, nada disso importa. Quando você lê João 3:3, você vai ver que Jesus estava falando com Nicodemos, um fariseu. E Jesus vai dizer para ele, se não nascer de novo, meu amigo, de modo nenhum entra no céu. Então, é necessário nascer de novo, meu irmão. Esta é a terceira condição. Quarta condição. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Esse novo nascimento, irmão, não é da carne. Esse novo nascimento não é da vontade da carne. Esse novo nascimento é da água e do Espírito. Leia lá João, Evangelho de João 3:5, que você vai entender. Esta é a quarta condição. Tem que nascer da água e do Espírito. Quinta condição. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Está lá em João capítulo 6, versículo 53. Qualquer dia eu vou trazer uma exposição dentro desse capítulo 6 de João. Na minha opinião, é uma das passagens bíblicas mais pesadas, como alguém diz, né? Porque Jesus, meu irmão, ele foi muito categórico aqui nesse capítulo 6, né? Jesus falou de forma muito direta, confrontando ali o pecado dos religiosos. Qualquer dia a gente traz uma mensagem no capítulo 6 de João. Então, é necessário, irmãos, comer da carne e beber do sangue do Filho de Deus. É claro que isto não é literalmente, isto é uma linguagem simbólica, isto fala de comunhão, irmãos. Comunhão. Se você não tem comunhão com Cristo, então você não pertence a Ele. Se você não tem comunhão com Cristo, então a sua comunhão ainda é com o mundo. E quando você lê o que Paulo escreve, por exemplo, lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que não há condição não há a menor condição de termos comunhão entre luz e trevas. Luz e trevas não tem comunhão. Se a tua comunhão não é com Deus, então a tua comunhão ainda é com o mundo. Vamos correr aqui, Sexta condição.
Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Mateus 5:20. E note aqui que Jesus não está falando, irmãos, do pecador lá fora, não, viu? Do embriagado, do bêbado, do drogado, não. Jesus está mencionando aqui, irmãos, dois dos principais grupos religiosos da sua época: os fariseus e os escribas. Jesus está dizendo que se a nossa justiça ela não exceder, ela não ultrapassar, ela não for melhor do que a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos nos céus. Eu vou dar o capítulo 23, anote aí, capítulo 23 de Mateus, você vai entender como era que se comportavam os fariseus. Religiosos demais, né? Então, de repente você, só porque você é religioso, você tem a sua religião, tem a sua devoção, você tem aquele cuidado, aquele zelo. Se você acha, meu irmão, que isso te assegura a salvação, você está enganado. Entendeu? Porque eu posso até dizer, com certeza, você não é mais religioso do que os fariseus eram. Os fariseus eram extremamente religiosos. Mas Jesus, irmão, vai dizer que eles estavam perdidos. Entendeu? Motivação errada, entendeu? E propósitos errados, entendeu? Então, não se estribuche em cima da sua religião, porque você é religioso, você é isso, não, isso não lhe assegura a salvação coisa nenhuma, entendeu? Esta é a sexta condição. Se a nossa justiça, irmão, ela não for melhor do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. E a sétima, para a gente terminar, sétima condição: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Está lá em João, capítulo 15, versículos do 4 ao 6. João, capítulo 15, do 4 ao 6. É preciso estar em Cristo. Se alguém não está em Cristo, irmãos, não tem vida. Jesus ele vai usar aqui a figura da videira, de uma planta. Se você corta o galho da planta, aquele galho, irmãos, ele não vai subsistir. O que vai acontecer? Ele vai murchar, ele vai secar, ele vai morrer. Se você não estiver em Cristo, você vai ter o mesmo destino. Você vai murchar, vai secar, vai morrer e vai ser lançado no fogo. Entendeu? Anote também Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. A palavra de Deus vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu gosto muito de frisar isso, porque muita gente só por achar, só porque está dentro de uma igreja, porque pertence a uma denominação, e de repente louva essa denominação, né? De repente as pessoas acham só por isso é salvo. Não. A garantia de salvação não é o fato de você estar dentro de uma igreja. A garantia de salvação é você estar em Cristo Jesus. É estar em Cristo. Como é que eu sei, irmãos, como é que eu conheço se eu estou em Cristo ou se alguém está em Cristo? O próprio versículo vai explicar. Romanos 8, versículo 1. Aqueles que estão em Cristo, eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar, irmão, segundo a carne? O que é andar segundo o Espírito? Anote mais uma referência. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Anote e leia o capítulo todo, porque Paulo ali em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai fazer um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí vai ficar fácil para você entender, né? Eu estou andando segundo a carne ainda ou estou andando segundo o Espírito? Eu sou salvo ou sou perdido? Eu estou ainda no caminhozão largo ou realmente eu estou trilhando no caminho estreito? Né? Então, meus queridos irmãos, não se iluda, não se iluda. Jesus já fez a sua parte, viu? A Trindade Santa já fez a sua parte. Jesus, glória a Deus, já morreu na cruz por nós. O Espírito Santo, glória a Deus, da mesma forma, ele já fez e está fazendo a sua parte. Glória a Deus. Agora, há uma parte nessa história que é sua. Há uma parte nessa história que é sua. A responsabilidade, meu irmão, é sua. Então, estas são
condições indispensáveis para mim e para você, se quisermos entrar no reino dos céus. Nosso tempo já estourou. Quero agradecer a Deus por mais uma edição do programa Palavra de Vida. Deixa eu mandar aqui a paz do Senhor aos nossos irmãos, né, que também nos assistem aqui pelo Facebook. Um abraço aqui ao nosso irmão José Leão, né, ali em São Paulo. Não sei se ainda está em São Paulo ou já está aqui em Cauaçu. Um abraço, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Francisco das Chagas, a paz do Senhor. André Laís, deixa eu ver mais aqui. Maria Luísa, ali do Córdoba, a paz do Senhor, minha irmã. Irmã Ladejane Silveira, Bruno Albuquerque, irmã Elisângela, a paz do Senhor a todos. A você que nos acompanha também pelo rádio, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma edição do programa. Quero te pedir a tua graça, Pai, sobre cada ouvinte que está aí do outro lado, Senhor. Aqueles que estão precisando de saúde, que o Senhor derrame o seu bálsamo santo, Pai, e através da tua infinita bondade e misericórdia, que o Senhor venha ministrar a cura, Senhor, sobre aqueles que necessitam. Ser com aqueles, ó Pai, que estão meio desanimados, que o Senhor venha encorajar. Ser com aqueles, ó Pai, que caíram, que de alguma forma, Senhor, acabaram desistindo, desvanecendo. Meu Deus, estende a tua mão poderosa e que possam retornarem, Senhor, aos teus braços de Pai. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Estamos vivendo em tempos difíceis. Nos dá da tua graça, da tua sabedoria, para que a gente consiga, meu Deus, ser fiéis e fiéis até a morte, Pai. Fica conosco, nos dando da tua graça, da tua bênção, desde agora e para sempre, no nome santo de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, nesse mesmo horário, se o bondoso Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.